Oi, amores! Vamos estudar juntos? Hoje estudaremos o livro Aprender Juntos, quarto ano, Língua Portuguesa, páginas 114 a 118. Navegar na leitura. Você já ouviu falar do Quênia, um país continente africano? Você vai ler um conto muito popular entre o povo desse país. Antes da leitura, reflita sobre a seguinte questão: será que o poder e a riqueza são capazes de comprar a alegria e o bem-estar da pessoa? Aí você já vê qual seria a mensagem desse conto, não é? Ter dinheiro e ter poder traz realmente a felicidade para a pessoa? Vamos lá. Carne de língua, conto africano. Há muito, muito tempo existia um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei, mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. O rei, que amava sua esposa tão intensamente, decidiu: eu mesmo vou procurar a cura para a doença da minha rainha. E lá foi ele procurando a cura para sua rainha. Andou por cidades e campos. Num desses campos, avistou uma cabana. Aproximou-se, colocou o rosto perto da janela e viu lá dentro um casal de camponeses. O camponês mexia os lábios e na frente dele a camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. Os olhos daquela mulher transbordavam felicidade. O rei começou a pensar: o que será que essa mulher, o que será que faz essa mulher ser tão feliz assim? Com essa pergunta na cabeça, o rei respirou fundo e bateu na porta da cabana. Muito simples, majestade. Alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. A situação era de vida ou morte. O rei, mesmo achando aquilo meio estranho, agradeceu ao camponês e foi correndo para o seu castelo. Chegando lá, mandou chamar imediatamente à sua presença o cozinheiro real. Cozinheiro, prepare imediatamente um imenso sopão com carne de língua de tudo que é animal vivente na terra. Vamos para a próxima página. O imenso sopão ficou pronto no meio da noite. O próprio rei foi alimentar sua rainha com carne de língua. O rei esperou, esperou e esperou, mas a rainha não melhorava. Muito pelo contrário, parecia que a morte a levaria a qualquer momento. Um desespero tomou conta do rei. Se não fizesse algo, a rainha iria embora para sempre. Soldado, soldado, soldado! Gritou. Um imenso homem com armadura e espada entrou no quarto. Escute bem, soldado. A rainha tem que ser transferida imediatamente para a casa de um camponês. Lá você encontrará uma mulher gordinha e rosadinha. Quero que você a traga até aqui. A troca foi feita, e assim que a camponesa entrou no castelo do rei, ficou doente misteriosamente. O rei então decidiu ver como estava a sua rainha. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. O rei bateu à porta. Majestade, você novamente aqui? O que Vossa Alteza deseja? Camponês, o que está acontecendo? A sua esposa está morrendo no meu castelo e a minha está toda feliz e saudável aqui na nossa frente. Me diga você, Alteza, o que você fez? Fiz exatamente o que você mandou. Dei carne de língua de um cachorro, gato, sapo, coelho, girafa para minha rainha e para sua esposa também. Mas camponês nada adiantou. Majestade, você não compreendeu o que eu disse. Eu alimento a sua rainha e a minha esposa com carne de língua, que são as histórias contadas pela minha língua. O rei pensou um pouco sobre aquelas palavras, lembrou-se também dos lábios do camponês mexendo. Parecia que agora havia entendido. Chamou a sua rainha de volta
e devolveu a camponesa para sua casa. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que ele daria todas as noites antes de dormir carne de língua. Agora vamos ver a próxima página, ok? Aqui tem um glosário, não, do outro lado, né? Que é o significado de perdidamente, exageradamente, intensamente de um jeito forte, muito vigoroso. Camponês é o trabalhador do campo. Transbordar está repleto, ter em grande excesso. Ok? Vamos para a próxima página. E aqui na página 116, vamos ver um estudo do texto. Ler para compreender. Em dupla, responda. O rei desse conto era rico e morava em um palácio. E o camponês, como era e onde vivia? Então, o camponês era um homem com a vida mais simples e morava com a esposa dele em uma cabana. Certo? Segundo, responda as questões a seguir, comparando os personagens do texto. A. O que aconteceu com a rainha depois de se casar? Ela ficou doente. Segundo o texto, como era a camponesa? A camponesa era gordinha, rosadinha e não parava de gargalhar, e seus olhos transbordavam felicidade. C. Em que lugar a rainha morava e a camponesa? Bom, a rainha morava em um castelo e a camponesa em uma cabana. Terceiro, no terceiro, o conto afirma que o rei amava muito a sua esposa. Sublinhe no texto um trecho que mostra uma atitude de amor do rei pela rainha. Então, você vai sublinhar, que é passar um traço embaixo, onde tem essa informação aqui, ó. O rei, que amava sua esposa tão intensamente, decidiu: eu mesmo vou procurar a cura para a doença da minha rainha. E esse trecho também, o próprio rei foi alimentar sua rainha com a carne de língua. Então, isso aqui é uma prova de que o rei amava bastante a sua rainha, certo? Tá lá no texto. Quarto, releia este trecho que fala sobre a chegada do rei à cabana. Então, chegando na cabana, pôs o rosto na janela e não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto antes. Frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. Então, o uso das reticências, essas reticências aqui, esses 3 pontos, interrompe a narrativa. O que pode se deduzir sobre essa pausa na narrativa após o rei olhar pela janela? Então, ao olhar pela janela, o rei se surpreendeu ao ver como estava sua esposa, certo? Então, o que podemos reduzir é que ele ficava aí olhando, certo? Uma pausa para a gente deduzir que o rei ficou um bom tempo olhando pela janela, certo? B. Marque com X a alternativa correta. O uso das reticências nesse trecho cria no texto um efeito de quê? De suspense, porque não conta de imediato como a rainha estava provocando a curiosidade do leitor. Então, essa reticência serve muitas vezes para interromper o pensamento e dar margem a ficar pensando um pouco, né, do que vem na próxima fala. Então, chegando na cabana, pôs o rosto na janela e aí, aqui nesse caso, a reticência serve para dar um efeito de suspense, ok? Vamos para a próxima página. Quinto, nas 2 vezes em que olhou para dentro da casa dos camponeses, o rei observou uma atitude semelhante da rainha e da camponesa. Qual era essa atitude? As duas estavam felizes e gargalhavam. E o que causava essa reação delas?
O que causava eram as histórias contadas pelo camponês, né? As histórias engraçadas e começava. E só o fato de ter companhia, né? De interação. Sexto, assinale com um X a alternativa que explica o que o rei entendeu quando o camponês diz: alimento para minha mulher, alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. Então, o que isso quer dizer? O que o rei entendeu? Que o camponês alimentava a esposa com carne de língua de diferentes animais. Ele literalmente, ele entendeu no pé da letra, carne de língua, achou que era língua de animais. Mas não era, ele fez uma figura, né? Ele disse uma palavra, mas significava outra, certo? A carne de língua do camponês era exatamente as histórias que ele contava. Sétimo, em um determinado trecho do conto, o narrador fala de uma troca. Que troca foi essa? Foi a troca, a esposa do rei foi passar um tempo na casa. Deixa eu ver aqui, porque tá meio embaçado. Então, a esposa do rei foi passar um tempo na casa do camponês, enquanto que a esposa do camponês foi para o castelo. E o que aconteceu com os personagens envolvidos na troca? A camponesa começou a ficar doente no castelo e a rainha ficou feliz e saudável na cabana. E o que significava a expressão carne de língua usada pelo camponês? Para o camponês, carne de língua eram as histórias que o camponês contava com a língua dele, ou seja, transmitia oralmente, né? Quando, após ter falado que havia dado carne de língua de vários animais à rainha, o camponês lhe explicou o que ele queria dizer com essa expressão. Tá aqui, ó. De que maneira o rei descobriu que havia entendido errado o que o camponês dissera? Quando, após ter falado que havia dado carne de língua de vários animais à rainha, o camponês lhe explicou o que ele queria dizer com essa expressão, tá? Então, o camponês teve que explicar para ele o que significa carne de língua, certo? Então, ele descobriu quando o camponês falou para ele. Você pode simplesmente escrever isso ou escrever isso que está aqui, tá? Você pode dizer, o rei descobriu o que significava carne de língua, porque ele contou que deu carne de língua de vários animais, e o camponês explicou para ele que carne de língua são as histórias que ele contava oralmente para a sua esposa. Terceiro, releia esse trecho apresentado no início do conto. Há muito, muito tempo, existia um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei, mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. Lembre desse daqui que está circulado, tá? Na próxima questão ele vai pedir isso aqui. Vamos para a próxima página. A situação da rainha no conto Carne de Língua é semelhante ao que costuma acontecer com princesas em vários contos de encantamento. Nesses contos, porém, situações como essa costumam ser seguidas por meio de acontecimentos mágicos. A. O problema sofrido pela rainha neste conto foi resolvido como nos cantos de encantamento? Explica a resposta. Aí você coloca, não foi com a poção mágica que foi resolvido, tá? Você pode colocar isso aqui, ó. O problema foi resolvido com a contação de história, uma resolução que corresponde a uma vivência e não apresenta relação com poções mágicas para desfazer encantamento, como pode ser visto em outras histórias. Então, a resposta aqui do A, não foi resolvido com poções mágicas, foi resolvido simplesmente com histórias contadas, né, do esposo para a esposa, ou seja, ter tempo de convivência. Esse é o bem maior, certo? B. Que expressão encontrada no início do texto também é usada em contos de encantamento? Circule no trecho citado. É aquela expressão, no início dos textos, fala muito. Há muito tempo atrás, né? Você circula o que estava lá na outra página. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Há muito, muito tempo. Então, geralmente, os contos populares iniciam com essa expressão. Ok? Vamos agora para a próxima. Releia esse trecho que aparece no final do conto.
Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe daria todas as noites, antes de dormir, carne de galinha, carne de língua. É possível perceber que o rei prometeu algo à rainha, mas a fala não aparece no texto. Esse recurso é chamado de discurso indireto. Se a fala do rei dirigisse à esposa aparecesse no texto, essa fala estaria no discurso direto. Agora transforme um trecho em discurso direto. Para isso, escreva abaixo a fala do rei após o travessão. Então, quando é o discurso direto, geralmente vem um travessão indicando a fala do personagem. Então, aqui, ó. O rei prometeu à rainha assim que ela entrou no castelo. Aí, 2 pontos, começa aqui exatamente a fala do rei. Todas as noites antes de dormir, eu lhe darei carne de língua. Certo? Seria o discurso direto. 11ª. A riqueza e o poder do rei garantiram a felicidade dele e de sua esposa? Explica a resposta. Não. Nem a riqueza, nem o poder, a resposta você coloca que não garantiram a felicidade da esposa nem do rei, porque a esposa começou a se sentir solitária, a imunidade baixou, e a imunidade baixando, a gente acaba adquirindo doenças, certo? Então, por conta disso, você explica com sua resposta, não. O poder e a riqueza do rei não garantiram a felicidade, pois a esposa do rei se sentiu solitária e acabou adquirindo doenças. Que ensinamentos a leitura do conto Carne de Língua traz? E aí a gente pode ver uma informação, né, que diz que, olha, tem bem aqui, a gente pode adquirir aqui, ó. O ensinamento do conto é semelhante a alguns ditados populares, como o dinheiro não traz felicidade. Então, a mensagem, certo? O ensinamento dessa leitura é dizer que maior do que ter dinheiro, ter poder, é ter companhia, é ter parceria, é estar junto, é a presença. Isso é o que conta mais, certo? Então, vamos aqui ver umas explicações sobre os contos populares. São histórias de tradição oral, ou seja, passa de geração em geração. Ou seja, e não necessariamente tem alguma tradução, alguma interpretação escrita, tá? Todas são passadas oralmente de uma geração para outra, ou seja, de pai para filho, de filho para pai. Ou seja, narrativa transmitida de geração a geração, que é de pai para filho, de filho para neto e assim vai. Não se sabe ao certo a origem dessas histórias e muitas delas apresentam diferentes versões, ou seja, tem várias formas de entender, de contar de um para o outro. Os contos populares trazem elementos da cultura de um povo, apresentando as características do ambiente, né? Apresentando como é que vivia, em que lugar, em que história se passou e descrevendo o jeito de ser e os costumes das pessoas. Então, a tradição oral e os contos populares, eles passam muito a visão para a gente entender a cultura e o comportamento de cada povo, certo? Meus amores, terminamos aqui a página 118. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, seu joinha, se inscreva no canal, amores, tá bom? Para a gente continuar fazendo e estudando juntos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula.